chegou a hora da gente receber ele, André Machado, CEO do projeto 10%, conhecido carinhosamente como Ogro de Wall Street. Bom dia para você, André, bem-vindo. Bom dia, galera. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres para vocês. Obrigada. É muito bom ver duas mulheres super inteligentes diariamente aqui na BMC, fazendo companhia para a gente nesse mercado que é um campo de batalha, né? Onde a gente vê sangue jorrando por todos os lados. Então, ver o sorriso e a simpatia de vocês todos os dias torna o nosso dia a dia bem mais agradável, bem mais fácil, né, de sobreviver. Queria Obrigada, né? Acho aproveitar que você trouxe um até... ponto importante, viu? Você falou o mercado jorra sangue. Acho que é por isso que eu e Débora, a gente está tão habituada, né? Viemos do jornalismo tradicional, fizemos tanta cobertura, infelizmente, né? Ruins, vamos dizer assim, também. Estamos, acho que, acostumados ali com essa pauleira. Acho que por isso que estamos num ambiente, vamos dizer assim, né? Estamos no nosso habitat aqui. Vocês saíram das ruas onde os traficantes, os assaltantes matavam literalmente e vieram para um outro meio, aonde as mortes acontecem de uma maneira diferente, né? Porque é o que a gente vê aí no dia a dia, as pessoas sem conhecimento, literalmente, não morrendo, né? Mas entregando, às vezes, o patrimônio de uma vida inteira que... Para quem já esteve no buraco, como eu já estive mais de uma vez, é uma sensação quase igual de estar morto, né? Porque você às vezes não vê a luz no fim do túnel, quando você perde todo o patrimônio de uma vida, tudo que você construiu, por ganância, por ignorância. Então, mais uma vez, parabéns aí, o trabalho de vocês é primeira necessidade no nosso mercado, né? Um trabalho não só de trazer informação de ponta, mas também trazer conhecimento, trazer várias pessoas do mercado para darem seu ponto de vista. E, bom, eu queria aproveitar até agradecer você ter feito a pergunta para o James ontem sobre Fibonacci. Ontem não, anteontem. Segunda. Porque uma das coisas que eu mais leio, inclusive muitas vezes aqui no chat da BMC, a galera comentando, isso não funciona, isso é astrologia, isso é mito, né? E por mais que eu venha há 20 anos mostrando os alvos de Fibo, inclusive aqui na BMC, eu faço isso diariamente no Morning Call, mas com vocês, como é um programa semanal, né? Já tem, acho que quase 2 anos, acaba dando um espaço para os movimentos acontecerem. E fica tudo registrado aqui na história, né, do programa, os alvos sendo atingidos. Eu acho que não sei se você vai lembrar, eu falando do alvo, que foi o topo histórico do Ibovespa em 131 mil pontos em 8 de junho, e que eu tinha traçado em março esse alvo, né? 3 meses depois, inclusive no dia, mercado bombando, vai para 150 mil. Eu falei, olha, hoje é o último alvo, pode ser, dependendo do padrão que ficar, começa a correção e pode ir até 100 mil pontos. Foi lá nos 100 mil pontos. Mas, apesar de todos esses acertos, o pessoal fala que não funciona, que é astrologia, que é mito, sei lá. Então, ter ouvido o James fazendo uma defesa do Fibonacci, afirmando publicamente que ele utiliza um gestor do naipe dele, do gabarito dele, foi muito bom, porque eu ouço muito isso, né, que mercado institucional, e até parece que institucional usa essas coisas, até parece, né, é uma arrogância dos ignorantes que não conhecem análise técnica, que não conhecem Fibo, de lacrarem isso em rede social, que chega a embrulhar o estômago, né? Você que está usando isso há 20 anos com sucesso e compartilhando isso. Então, foi sensacional a live com o James. Gostei pra caramba. Inclusive, fiz um short, publiquei no meu canal, como outros shorts que eu pego de vocês. Muito legal. E vamos lá, vamos falar de mercado. Vamos lá.
Boa, foi muito, né, a resposta ali do James muito boa em relação a isso. André, falando aí, né, a gente falou agora há pouco, o mercado sempre aí de olho em todas as movimentações, discurso duro ontem, né, vamos dizer assim, de Jeremy Powell contra a inflação, deve manter aí, de repente, né, a gente viu hoje o discurso muito esperado que seja igual, né, ele vai falar também na Câmara, mas eu queria entender a sua visão, né, a gente vê ali uma tendência, inclusive, de fortalecimento do dólar por conta destas falas, afetando bastante os ativos de risco, mas minha pergunta, né, para você é o seguinte: você acha que o fluxo global, por exemplo, de investidores, de investimentos no exterior, de uma forma em geral, eles devem acabar desviando do Brasil? Isso deixaria a nossa Bolsa Brasileira se arrastando ali por um tempo até maior do que se previa, né, de se esperava, inclusive? Com toda certeza, isso inclusive é algo que eu venho comentando contigo desde o ano passado, né? Antes mesmo de começar as altas de juros do Fed, pelo Powell, né? Eu já falava que não tem como a gente corrigir, né, a inflação se não for através de uma política recessiva. É que isso, às vezes, quando a gente fala isso, qualquer pessoa do mercado fala isso, né? Parece que a gente está torcendo por isso, e não é, são fatos. Isso acontece há séculos, não é nem há décadas, há séculos, né? Todos os ciclos de inflação, sejam bolhas especulativas ou não, mas muitas vezes períodos de expansão criam bolhas especulativas, né? A gente viu bolhas de todos os tipos sendo infladas nos últimos anos, né? Inclusive algumas completamente exóticas, como por exemplo NFTs, né? Multiverso, criptomoedas de tudo que é tipo, tokens, as pirâmides, né? Sendo propagadas, sendo difundidas aí, aproveitarem esse ambiente fértil aí de criptomoedas e criaram pirâmides de todos os tipos, né, gigantescas. Aqui no Brasil teve aquela da Bryce Company, 1,5 bilhão, né, a garantia sou eu, né, enfim, dinheiro farto, as pessoas acabam procurando, sempre querendo tomar mais risco e deixando de fazer o feijão com arroz, deixando de buscar boas empresas para se investir. Uma das frases que eu mais tenho lido desde o ano passado, ouvido também, 2023 vai ser um ano difícil, vai ser o ano do stock picker. Quando que deixou de ser? Quando que um profissional deixou de fazer stock picker? Só amador que compra qualquer porcaria porque quer dar aquela porrada de 100%, 200%. Não tem problema você tentar dar uma porrada de 100%, mas vai botar quanto do seu capital? 5%? Né? Se você der uma porrada de 100%, aquele capital, né, dobrou de valor, então você aumentou 5% do seu PL, tá lindo, né? Mas você arrisca aí perder 1%, 2% do seu PL se aquela porrada, né, que você esperava dar cair 10%, aí você encerra, perdeu, né, 10% de 5%, perdeu 0,5% do seu capital, acabou. Mas o pessoal faz all-in, quer fazer 100% do todo, do PL, né? A picaretagem correndo solta aí nos Instagram da vida, nos YouTubes da vida, prometendo isso. Até agora já tem gente surfando a onda do chat GPT para vender alguma coisa do tipo, fiz 70 mil% usando o chat GPT, eu já vi isso. Ou seja, enfim, voltando à questão do Powell, a gente viu essa onda, né, de fartura de dinheiro sendo jogado de helicóptero desde 2009, desde Ben Bernanke. Na primeira tentativa do Powell de subir juros, na época o Trump trucidava ele diariamente, e na primeira tentativa o mercado já deu uma corrigida boa, né, de final de 2018, que chegou a cair 20% no último dia, e entraria até em bear market, e logo na sequência, então, o Powell anunciou, né, a suspensão dos cortes, dos aumentos de juros, e aí tivemos um 2019 espetacular, mais fartura, etc. E veio a pandemia e mais injeção de capital, mais dinheiro jogado agora, não é nem de helicóptero, sendo jogado de 747, né? Então, uma hora
o mercado tinha que voltar à normalidade, né? O valuation durante os anos de 2020 e 2021 simplesmente deixou de existir, né? Os múltiplos ficaram absurdamente caros. E, de novo, sempre analistas do mundo inteiro falam, não, desta vez é diferente, desta vez é diferente. Tem até um livro de 2 ex-diretores do Banco Mundial, ou não, do FMI, o Kenneth Hengoff e a Carmen Reinhardt, que eles publicaram um livro um pouquinho antes da crise do euro, né? Publicaram um livro em 2009, um livro que em inglês o título era This Time is Different, desta vez é diferente, né? Porque é o que todo mundo falava. E em português saiu com o título de 8 séculos de delírios financeiros. Então, o mercado vive em delírios. Foi um delírio que durou 14 anos, desde quando começou a se injetar dinheiro na economia em 2009. Inclusive, o mercado SP500 fez o fundo em março de 2009, depois do subprime, e se recuperou rápido. E agora, uma hora a conta tem que ser paga, né? E a única maneira de esfriar a economia é com uma política recessiva. E coisas que a gente vem falando aqui, né, semanalmente, inflação de demanda, inflação de oferta, existe essa dialética aí entre economistas já há alguns meses, mas quando a gente olha, por exemplo, emprego, que acho que na minha opinião, durante muitos anos foi a meta principal, né, do Fed, né, de proteger o emprego, de recuperar os empregos que foram perdidos na pandemia. A pandemia eliminou cerca de 10 milhões de empregos em coisas de 3 meses, né, nos Estados Unidos, que foram os empregos que foram criados depois do subprime ao longo aí de toda a década passada. Em pouquíssimos meses devolveu tudo isso, né? Então, voltamos ao cenário de pleno emprego. Eu já comentei aqui ano passado já, né, que havia casos específicos, né, que são bem pontuais, que você vê que em termos de qualificação, produtividade, etc., não tem nada, né, que era, por exemplo, o salário de um atendente do McDonald's nos Estados Unidos, que dobrou de valor, teve uma alta de 100%. Então, quando se entra na discussão, mas é de oferta, é de demanda, são os produtos, ok, mas tem um aspecto que é muito mais lento, muito mais demorado, que é o aspecto que causa uma inflação, que tem um peso grande na inflação americana, que é o custo de serviços, né? Ou seja, o custo da mão de obra. Isso é o que demora mais para chegar a uma política recessiva ou restritiva, né? E os ciclos econômicos são assim, expansão, retração, sempre foi, sempre vai ser. É difícil num ciclo de expansão acertar na mosca e travar e falar, beleza, estamos no nosso melhor momento de emprego, moeda estável, vamos manter isso agora para sempre. Nunca ninguém conseguiu essa proeza, né? A gente consegue passar por um período de alguns anos, né, de estabilidade na moeda, né? Mas o mercado vai tomando risco, a sensação de estabilidade e de riqueza, né, até no mercado americano, das pessoas, por conta das ações, acaba levando a mais consumo, mais gastos, e, enfim, é um ciclo interminável. Então, quando se falava que o Fed vai buscar o soft landing, né, um pouso suave, ou seja, corrigir, derrubar a inflação sem causar recessão, eu comentei aqui, legal, prêmio Nobel, então, de economia para o Powell, porque vai ser a primeira vez que alguém vai conseguir fazer isso na história. Mas desta vez é diferente. Eu vi gente falando, desta vez é diferente, vai conseguir fazer um pouso suave, porque, não, sabe, mexe na taxa de longo prazo, né? Encurta a dívida, enfim, uma série de teorias do que o Fed poderia fazer, mas no final das contas está aí,
né? Os dados estão aí. Então, neste caso, o dinheiro, né, que está no nosso mercado, eu venho falando há meses, é dinheiro de motel. Fato é que ele fica concentrado em blue chips, né, nas blue chips por conta da liquidez para entrar e para sair, mas principalmente blue chips dolarizadas, né, que tem esse hedge embutido, né, esse hedge implícito que é petróleo, que é minério de ferro, então Vale, Petrobras, né, que apesar de todos os ruídos políticos, principalmente na Petrobras, que causaram aí uma queda de mais de 30% depois que o Lula ganhou, mas passou por uma correção, mas ainda está longe de recuperar o seu topo, né, na época dos dividendos recordes mundiais. Quando a gente olha minério de ferro na China, né, que eu mostrei semana passada que ele cravou os alvos de FIBO, cravou a última retração. Então tem tudo para corrigir e deixou, inclusive, nesse dia, esse padrão de venda horroroso. Vou até compartilhar aqui com vocês. O minério de ferro é super importante por conta de Vale, né? Cadê? Minério de ferro está aqui na China. Ó, minério de ferro aqui, inclusive eu comentei isso até ontem. Esse padrão aqui que ele vem testar, né, uma média móvel importantíssima como essa e não sobe, significa que ele está desenhando aqui, muito provavelmente, uma bandeira de baixa para continuar a cair, perder este fundo aqui, né? E lembrando que essa última perna de queda da China, né, ele fez fundo em novembro, e aí a expectativa de encaminhamento aí do Xi Jinping, etc., e depois a abertura, né, da China, puxou o minério de ferro até aqui em cima, mas aqui no Brasil parece que todo mundo esquece, né, que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, né, mas por conta das commodities. Mas o principal parceiro comercial da China é Estados Unidos, é Europa, União Europeia, e neste caso é uma recessão global, inflação sendo controlada, né, tentando ser controlada através de alta de juros, isso vai causar impacto e grande na China. Então, o discurso de que a China, agora a China abriu, né, depois de 3 anos a gente vai bombar, eu venho contestando ele desde o ano passado. Não tem pé nem cabeça isso, porque a gente está olhando para o nosso umbigo, e, de novo, o que tem que... Eu faço isso há 20 anos, e posso não ser gestor de fundo, nem CNPI ou economista, mas isso está refletido no meu retorno. O fato é, a gente não pode esquecer que a gente dança a música que toca lá fora. Com uma ou outra rara exceção, como foi, por exemplo, o primeiro semestre, né, até dia 21 de maio de 2008, aquele semestre, Estados Unidos fez topo em dezembro de 2007, a gente fez topo em maio de 2008. Mas nesse ínterim, nesses 5 meses, a gente recebeu 3 graus de investimento, né? A nossa nota, né, foi para 3 graus de investimento, nós descobrimos o pré-sal, que era uma riqueza, estava no solo, né, mas a princípio causou uma euforia no mercado como um todo, e hoje a gente não tem nada disso. Então, mas tem a China que está abrindo, a China é nosso principal parceiro. Ok, mas a gente está vendo as exportações da China, né, continuam caindo. Tem toda agora essa questão geopolítica da China com os Estados Unidos, né, que é algo que é difícil prever no curto prazo o que vai acontecer, mas de certa maneira já está afetando também o preço, né, no momento que Estados Unidos começa a proibir venda de chips para a China, impedir a venda de tecnologia de ponta para a China, etc., isso vai impactar o desenvolvimento da China no longo prazo. Como que ela vai sair disso? Não sei. Por exemplo, a China, talvez antecipando isso, fez esse aumento enorme aí de investimento em defesa, né, 230 bilhões de dólares, que assustou ali os países asiáticos, Japão, Taiwan, Austrália, né, Austrália no caso Pacífico,
que vai levar um maior fortalecimento justamente da união desses países, né, que já o Quadro, se eu não me engano, a união da Coreia do Sul com o Japão, né, deixando para trás os conflitos históricos aí da Segunda Guerra Mundial e de antes, para fazer frente à Coreia do Norte, que é um fantoche na mão da China. Então, eu não vejo a China sendo o salvador da pátria. Então, neste caso, mercados emergentes que teve um fluxo extremamente forte em janeiro, não foi só Brasil, foi mercados emergentes, né? Mas o Brasil está numa condição melhor. Aonde está numa condição melhor? Eu não vejo o Brasil em condição melhor coisa nenhuma. Eu não sei de onde tiram isso, que o Brasil está numa situação melhor que os outros países do mercado emergente. Só se estiver comparando Brasil com Paquistão, com outros países, né? Mas se for comparar a dependência dos mercados emergentes do mundo desenvolvido para venda de commodities, para financiamento de dívida, o juros subindo, é natural que o prêmio suba. Só que o prêmio tendo que subir, aí vem sempre a questão aí do risco fiscal, prêmio subindo, né, juros tendo que subir também para controlar a inflação. Nós somos muito mais frágeis em aumento de juros do que os países desenvolvidos, né? Vide Japão aí com mais de 200% de dívida em relação ao PIB e continua emitindo dívidas e todo mundo comprando. Não é o nosso caso. Então, nosso cenário é muito desafiador. O dinheiro que é de motel, que poderia ficar por aqui, tende a sair rapidamente, até porque, como eu falei, o dinheiro que vem entrando na Bolsa há meses é dinheiro em papéis de commodities. Só que os ciclos de mercado mostram que quando o dólar sobe e os juros sobem, as ações caem, as commodities caem. Então, é automático, não tem como ser diferente, com exceção de, sei lá, uma interrupção, uma guerra, como aconteceu, que levou o preço das commodities energéticas à estratosfera. Mas voltando à normalidade, como já voltou, né, a Alemanha conseguiu a proeza de rapidamente se adequar à nova realidade em termos de energia, depois de ficar na mão da Rússia por anos. A Alemanha é o carro-chefe na Europa, né? O carvão, né, na Austrália já caiu mais de 60%, que é a referência no mundo. O gás na Holanda também, que era referência, assim como o WTI do petróleo nos Estados Unidos é a referência, apesar da gente a gente usar como nossa referência o Brent, mas para onde o WTI e o Brent vai atrás, né, tem um upgradezinho, tem um spreadzinho em cima do WTI, mas o WTI é a commodity, é o contrato principal para ser analisado, o crude light. Enfim, as commodities, né, a gente olha, por exemplo, aqui CRB da Reuters, ó. CRB da Reuters, um índice aí que tem 100 anos de vida, né, que representa todas as commodities, ó, tendência de baixa clara, olha aqui, média de 200 descendentes, tendência primária, média de 50 descendentes, tendência secundária, e aqui a média de 20 terciária, tá, mas ó, completamente flat aqui nesse período de consolidação, mas perdendo este fundo, a gente vem buscar aqui alvo aqui embaixo, né, então commodities como um todo, por mais que o petróleo venha tendo comportamentos separado, né? Aqui o dólar, né? O dólar em tendência de alta secundária, terciária e também primária aqui. Ele está embicado para cima, ele ficou flat nessa correção. E o dólar, que para mim, até por conta do nosso dólar, é o gráfico mais importante de todos, né? É esse estudo que eu mostro sempre para vocês. Ele fez o topo, né? O último topo dele foi lá antes do crash da internet, né? Onde fluiu dinheiro para caramba para os Estados Unidos para compra de ações, etc. Depois teve o crash das .com e aí de novo corta juros, etc. O dólar despenca, né? E nas altas de juros que a gente teve, por exemplo, em 2018 e agora, a gente sempre a gente nunca conseguia passar do 61,8, que é a retração que mais vezes segura o dólar para manter a tendência anterior. A gente rompeu essa retração de 20 anos. Rompemos,
fizemos um pullback de livro, né, nos meses novembro, dezembro e janeiro, e aí fevereiro, ó, essa baita alta que segue subindo, né, um padrão técnico aqui, inclusive a mínima, ó, foi na cabecinha do pivô, olha só, olha a precisão do Fibo. A mínima foi aqui na cabecinha do pivô, e aí foi lá cravar o segundo alvo. Então, provavelmente deve vir romper esse segundo alvo para ir buscar terceiro, né? E o do Tesouro Americano também, ó, essa perna de baixa, ele já cravou o terceiro alvo, né? E fez pullback aqui nesse topinho, e deve vir para romper esse patamar. A diferença dos yields de 2 anos para 10 já passou, depois de ontem, de 100 base points, ou seja, a curva mega invertida sinalizando recessão à vista. Então, aonde fica o dinheiro de motel? Ele vai para os mercados seguros, vai para a Bolsa para o Tesouro Americano, e a gente vai sofrer, até por conta da nossa dependência de commodities, que as commodities, como eu mostrei, a tendência é cair. Eu fico perguntando, né? Eu me pergunto diariamente, até para minha esposa, no dia eu estava conversando com ela, eu falei, não é possível que eu estou vendo isso tudo há meses e a gente fica vendo analistas da Faria Lima o tempo todo, pessoas do mercado financeiro, dizendo o contrário, né? Qual é o problema? É porque é sell side, então não pode falar a real? Pô, isso aí para mim tem um conflito ético gigantesco, né? Beira desonestidade intelectual, não falar às claras o que está na frente de todo mundo, como eu falo sempre aqui. Eu não sou mais inteligente, profeta, gênio, não sou nada disso, pelo contrário. Mas eu estou vendo isso há 1 ano e meio, 2 anos, esse caminho inexorável para aumento de juros e, com isso, recessão, né, depois de 14 anos de bull market, e todo mundo só procurando, como teorizou, e por isso ganhou um Nobel de Economia, o psicólogo Daniel Kahneman, todo mundo só negando tudo isso e negando todas as informações negativas e só hipervalorizando uma ou outra informação que pode ser positiva, como essa, a China vai abrir economia depois de 3 anos, o Brasil então é a bola da vez. Desculpa, isso é negação, isso é negacionismo, né? E depois fica essa onda de pedido de desculpas, não, mas aconteceu isso, não, mas os Estados Unidos fez isso, não, mas aconteceu aquilo. Daqui a pouco acontece um cisne negro, vão falar, não, a culpa foi do cisne negro. Isso não tem cisne negro nenhum. Leia um livro, Rinoceronte Cinza. A maior parte dos cisnes negros que são definidos aí pelo mainstream não são cisnes negros, são rinoceronte cinza, como a própria guerra da Ucrânia ano passado, né, que a gente aqui também na BMC, eu falei, vai ter guerra, e não vai ser de uma semana, vai durar meses, né, e a Faria Lima negando, né, não, mas agora com as sanções a Rússia vai regar, não, agora com corte de gás a Europa vai congelar e a Europa então vai arregar. Em geopolítica não se trata de inverno, de commodities subindo, não se trata nada disso, se trata de sobrevivência da nação, tem toda uma história secular ali, de conflitos entre países bálticos, Polônia, Ucrânia com a Rússia, né? E ali aquele miolo ali da Europa Central foi palco de guerras há mais de 1000 anos, tem sido palco de guerra, mais de 1000 anos, não, mais de 2000 anos, se a gente for falar ali da Alemanha, ali da época do Império Romano, né? Enfim, aquela região ali, do Rio Reno, depois o Elba, né? E depois vai para os outros rios que cruzam ali o leste europeu, né? Servindo de fronteiras naturais. Essas fronteiras foram fundamentais para definir a sobrevivência, definir as nações ao longo dos séculos. Por que agora ia ser diferente? Né? Vamos ceder, a Ucrânia perdeu 5 milhões de pessoas na década de 30 para o Stalin, que era inclusive ucraniano, para financiar a industrialização tardia da União Soviética. Você acha que isso está muito na mente agora, para ficarem lacrando que o Zelensky é um palhaço, o Zelensky
é atlantista, é da OTAN, é fantoche dos Estados Unidos. Pergunta para os ucranianos que perderam, que tem isso ainda latente na memória, né? Então, é um negacionismo dos participantes do mercado profissionais que chega a ser, para mim, surreal. Então, nada que eu estou vendo nos preços, nos gráficos, e aí tem toda a questão de Fibonacci, das retrações, aí confirmando, né, as resistências que impedem, que dão esses repiques. Na primeira retração já bate, já engasga e já retoma a queda. E aí, mais uma vez, o James falando aí a importância disso também nos seus estudos, nas suas análises. Aí eu junto o macro, junto as correlações intermarket entre esses 4 mercados, juros, moedas, commodities, ações, e para mim está tudo muito claro. Há 2 anos esse cenário, para mim, não é surpresa nenhuma. É sempre muito cirúrgico, sempre muito bom aqui, sempre muito cirúrgico, trazendo visões importantes. Quero agradecer, obrigada por estar sempre aqui com a gente, também parabenizá-lo, né? Sexta-feira aí, dia importante para vocês, vamos comemorar. São 1000 programas, é isso? 1000 programas, são quase legal, 5 parabéns. Anos de Morning Call, e a Paula aceitou o convite de iluminar esse nosso programa, esse milésimo programa, até porque esse trabalho aqui na BMC há quase 2 anos acaba sendo um resumo semanal do que eu mostro lá diariamente, né? Então, por isso que eu pensei logo de primeira em trazer você como convidada, e você aceitou, agradeço muito o prestígio, a honra de ter você no meu programa. E eu queria até aproveitar, se eu tiver só um minutinho, aproveitar que é o Dia das Mulheres, né? Eu acompanhei agora, por acaso, eu não sei qual é a lógica do YouTube quando me sugere vídeos, e me sugeriram um vídeo agora no sábado. Aí eu fiquei estudando, vendo esses vídeos no sábado, domingo, na segunda, a treta aí que tá rolando do cara do Campari, do clube do macho alfa, etc. E a gente estando no Dia das Mulheres, eu comentei até contigo lá no WhatsApp, eu sou do clube do macho ômega, e faço questão de ser macho ômega, porque você gosta de macho alfa, é uma coisa tão bizarra, tão boçal, tão estúpida, e eu vi que agora os caras são coach, vendem curso para ser macho alfa, e aí você olha, um monte de barbudinho que no final das contas, em termos morais, em termos internos, eles são imberbes, estão usando fralda ainda por cima mijado. Parece que esses caras não têm mãe, não têm esposa, não têm irmã, porque do jeito que eles se referem às mulheres, é uma coisa tão bizarra. Ou seja, a culpa, o fracasso deles nos relacionamentos, tipo assim, se a culpa é minha, eu coloco quem quiser. Estão transferindo para as mulheres e fazendo esses ataques. Eu vi alguns vídeos, alguns podcasts de Red Pill. Bom, eu tô na fase do Blue Pill já tem algum tempo, né? Então não tomo Red Pill, eu tomo Blue Pill. Mas quem é novo que não precisa tomar Blue Pill, pelo amor de Deus, cara, para com esse negócio de Red Pill, cresça, valorize as mulheres. Se você quer ser valorizado pelas mulheres, em primeiro lugar, as valorize. Né? Até Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra através de uma mulher. Pelo amor de Deus, parem para pensar. E outra coisa, coach de relacionamento, coach de masculinidade. Cara, estão matando a palavra coach, a palavra mentor, a palavra professor. Estão jogando na latrina. Então, desculpa eu usar o teu espaço aqui, Paulo, mas como é o Dia das Mulheres, eu queria muito dar essa minha opinião de que o mundo está de perna para o ar, está de cabeça para baixo, é surreal. Eu já estava fora de rede social, estou quase agora apagando. Só não posso apagar o YouTube, senão não consigo te assistir. Né? Não, por favor, posso assistir, né? Pelo Profit, favor. Mas quando estiver na rua, eu não consigo te assistir. Se bem que tem também no Profit Mobile, né? Eu consigo assistir por ali. Mas aí eu não consigo falar com a galera, não consigo mandar uma mensagem para vocês, senão eu apagava o meu YouTube agora, porque o que tá vindo de porcaria agora, gente, pelo amor de Deus, essa geração tá perdida. Vamos estudar mais, vamos ler mais, vamos parar de cair nessas asneiras de manual de Red Pill, vamos valorizar as mulheres.
E aquela que, porventura, te desprezar, bota na cabeça que, de repente, não tinha que ser, acabou, mas não terceiriza a culpa para outras pessoas. A culpa vai ser sempre nossa, sempre. Seja, já que tá na modinha também estoicismo, seja estoico, meu. E vamos parar de buchitagem aí nas redes sociais e parar de atacar e ofender as mulheres. Então fica aí minha mensagem aí para todas as mulheres de feliz Dia das Mulheres. Você é ogro e eu sou ogra, né? A gente é de uma geração raiz, não Nutella, né? Vamos dizer assim. Exato. Como se diz muito, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe. Dizem que é cíclico também, né? Depois de uma geração, quem sabe em breve, né? O mundo volta. Ou a normalidade de antes. André Machado, sempre um prazer. Estarei lá então sexta-feira. Conte comigo. Obrigada pelo convite mais uma vez. E aqui na nossa programação da semana que vem. Obrigada. Fechado. Um beijo para você, para a Débora, para a Isa e para todas as meninas aí do seu time do back-office e que acompanham aí a BMC diariamente, tá bom? Um beijo para todas vocês. Nos vemos semana que vem e eu te vejo lá no Morning Call sexta-feira. Combinado. Obrigada. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. É isso aí, gente.